pairando sobre ti já na pregação desse Pai. Em nome de Jesus. Oh, baba baba shey, yela baba baba shey, yela la baba shey, yela la baba shey, yela la baba, yela la serera, yela la baba shey, oh, baba baba shey, shara baba baba shey, yela la baba serera, yela la baba shey, yela la baba shey. Yera la bashe de la la babase de la la babase de la la babase. Yera la babase de la la babase. La babase de la babase. Oh. Shera la babase. Yera la babase, yera la babase. Oh. Ó Senhor, ser benigno para conosco. Nós temos esperado por Ti. Sê Tu o braço nosso de cada manhã. Também nossa salvação no tempo de dificuldade. Ao ruído do tumulto do povo, o Teu levantar as nações foram espalhadas. E o seu despojo será reunido como ajuntamente, como o espalhar rápido para frente e para trás. Assim, ele se espalhará sobre eles. O Senhor é exaltado, porque ele habita no alto. Ele tem preenchido Sião com julgamento e justiça. Sabedoria e conhecimento serão a estabilidade de nossos tempos, força e salvação. O temor do Senhor é o nosso tesouro. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Ainda nesse mesmo espírito de adoração e oração, eu quero lhe pedir que você ore pela minha vida.
você possa erguer um clamor e pedir ao Senhor para que possa estar me usando como boca dos céus para a sua vida. Aquilo que você veio buscar, que você vai encontrar neste altar. Que neste altar venha fluir rios de água vivas. E aonde estes rios tocam, a cura acontece. Aonde esses rios passam, há prosperidade, em nome de Jesus. Ore agora, você que pode, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos como igreja e levantamos um clamor em favor do teu servo, Jesus. Usa com poder e autoridade, Deus. Pai, que em nome de Jesus ele seja nessa noite como Jeremias, Pai. Que o Senhor, ó Deus querido, o instrua, Pai querido. E que em nome de Jesus, Pai querido, a palavra que sair dos seus lábios seja, Pai amado, transformadora, restauradora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus que está sobre ele. O sangue de Jesus que está sobre a vida dele. E nenhuma mentira do inferno vai alcançá-lo. E ele falará conforme aquilo o Senhor o ordenar. Que em nome de Jesus ele seja, Deus querido, mais do que tudo, Pai amado, mais do que qualquer outro dia. Nessa noite nós te pedimos uma bênção especial para essa hora, para esse tempo. Que ele seja, Pai amado, o profeta dessa noite para entregar o recado do Senhor. E que o Senhor, ó Deus querido, revista de poder, de autoridade. E que em nome de Jesus, o Senhor tenha liberdade aqui nesse lugar para restaurar, transformar e libertar os corações em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus por uns instantes. Glória a Deus. Que bom vocês estarem aqui. A igreja está bonita. Vocês embelezam esse lugar. Povo bonito, viu? Glória a Deus. Que bom. Que bom vê-los aqui na casa do Senhor. Mais uma vez para podermos caminhar um pouco sobre a palavra de Deus. Caminharmos sobre a perspectiva de uma palavra vinda dos céus. Querido, antes de mais nada, eu gostaria de poder então compartilhar com vocês alguns trabalhos da nossa igreja. Nós estamos então com o Lar de Paz. O Lar de Paz são 7 semanas que nós vamos até a sua casa. E não é muita gente não, viu? É no máximo 3, 4 pessoas ali, um casal. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que sair no mínimo de 2 em 2. Então, no mínimo 2 pessoas estarão indo até a sua casa. Você como anfitrião, você vai dizer o dia, você vai dizer o horário, para que nós possamos ir à sua casa para estudarmos um pouco mais da palavra de Deus, onde nós possamos mais estarmos juntos, conhecer um pouco mais do corpo de Cristo. Nesse período nós estudamos 7, é uma apostila com 7 estudos, são 7 informações, onde nós lemos, estudamos, conversamos e falamos sobre esses pontos que o Senhor colocou em nossos corações para estudar no Lar de Paz. O Lar de Paz é literalmente, dá para pôr aqui? Lar de Paz? Não? O Lar de Paz, o nosso objetivo é poder levar a paz para dentro da casa das pessoas. Mas pastor, eu já tenho paz na minha casa. Quem gostaria de ter mais paz? Todo mundo quer, não é verdade? Quem gostaria de mais oração na sua casa? Todo mundo quer, não é verdade? Então, queridos, é simplesmente isso. O fato de você ter não anula a oportunidade de você ter mais. Então, queridos, eu e você precisamos estar atento com isso, para que nós possamos então estar caminhando, estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus, na perspectiva de 7 estudos, 7 mensagens bem específicas, aonde o Senhor ele tem falado tremendamente aos nossos corações. As pessoas nas quais irão à casa de vocês, nós pastores, os líderes, todos eles passaram pela escola de líderes, foram treinados, e nós chamamos de agentes da paz. Então nós vamos ali para sua casa, você não precisa fazer comida, lanche,
Mas se quiser fazer uma carninha de sol de Itororó, não tem problema. Que eu vou falar para vocês, eu comi uma, gente, que, não é porque ela está aqui não, mas até hoje vocês podem disputar, não tem problema. Até hoje eu não comi outra mais gostosa. Se alguém quiser fazer para mim experimentar, não tem problema. Mas eu comi uma carne de sol, gente do céu. Eu falei com a pastora. Estava diferenciada aquela ali. Não sei se é porque é de Tororó não, viu? Papai é de Tororó. Tudo que vem de Tororó é bom, viu, gente? Então, queridos, não fica preocupado em fazer lanche, comida, essas coisas. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é ir na sua casa orar, é ir na sua casa levar a paz para dentro da sua casa. Então, queridos, você que gostaria de ter os agentes da paz dentro da sua casa, nos procure um dos pastores, procure um dos diáconos, que nós estaremos agendando aí com vocês, para que nós possamos ir até a sua casa, para podermos estar orando, conversando com vocês, falando um pouco mais sobre a palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém, igreja? Nós também estamos levantando recursos para a entidade Balduino Lopes, é isso? Glória a Deus. Tem aí? Balduino Lopes, isso. Então nós estamos arrecadando aí, porque nós estaremos levando para o abrigo Balduino Lopes desinfetante, sabão em pó, água sanitária, sabonete, creme dental e mais outras coisas que, se você puder trazer, para que nós possamos levar até eles. Eu estava conversando com os irmãos hoje na escola bíblica dominical, que é interessante o seguinte: se nós não vamos, é ruim, mas se a gente vai de mão vazia, talvez é pior ainda. Porque se a Bíblia diz que eu não devo me apresentar a Deus de mãos vazias, como que eu vou até um lugar desse, que está necessitando e nós não levamos? Então, querido, você que pode, procure aí um dos diáconos, os pastores, fale para eles: olha, eu queria doar, a Bruna está aqui, a Bruna está enganjada com esse trabalho, tem outros irmãos aí engajados nesse trabalho, procure aí os diáconos, eles vão estar te orientando melhor, para que nós estamos esperando arrecadar um número significativo para que nós possamos ir. É só isso que eles estão esperando. No dia que a gente falar assim, tá pronto, conseguimos a arrecadação significativa, eles falam, podem vir. E nós estamos indo lá para fazer uma oração, nós vamos fazer um louvor, nós vamos pregar o evangelho ali naquele lugar. Mesmo que você não possa estar indo conosco, querido, quando você doa, você está indo de forma profética. Então, querido, saiba que você que doou e você que ainda vai doar, você estará indo conosco no nome de Jesus. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus, deixa Deus tocar seu coração para que nós possamos abençoar essa entidade. E mais outras milhões estarão aparecendo para que nós possamos. E essa é apenas a primeira. Essa é apenas a primeira. Tem tantas outras que nós estamos aí prontos e nos preparando para levar até eles, no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém mesmo? Glória a Deus. Queridos, gostaria de compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre escolha. Nós já estamos aí hoje é 15. Já vamos para a segunda quinzena do mês de março. Aí na hora que você assustar, você fala assim, 2026 passou. Não é verdade? Olha como é que as coisas estão passando. E é bíblico, né, gente? No final dos tempos, o tempo parecia que ele ia estar acelerado. E é uma verdade. Não tem como nós nos furtarmos de ter esse entendimento. Sabendo disso, querido, há uma necessidade urgente de alguns, ou de todos, de nós tomarmos algumas escolhas nas nossas vidas. Nós precisamos fazer essas escolhas. E determinadas escolhas, elas irão, e perdoe o pleonasmo, determinantes para que nós possamos ir para o céu ou para o inferno. Para que nós possamos receber bênção ou maldição. Para que você possa compreender um pouco mais sobre bênção e maldição, eu quero te dizer que Deus, Ele é bom, Ele é amor.
mas ele também é justiça. Perceba vocês que na crucificação existia 2 ladrões naquela cruz, sim ou não? Sim ou não? O desejo de Deus é que todos venham ser salvos, sim ou não? Mas por que ele só levou um? Porque tem gente que vai ficar. Um fez uma escolha, o outro não. Você precisa escolher hoje. Quem é você do lado de Jesus? Aquele que vai escolher querer ir para o reino? Ou vai ser aquele que vai ficar? E aqui, queridos, eu não falo somente de o reino dos céus, pois o reino dos céus não é bebida nem comida. Mas eu falo de usufruir do melhor dessa terra, experimentar, atrair o céu para este ambiente, atrair o céu para dentro da sua casa, atrair o céu para o seu casamento, atrair o céu para a sua saúde, atrair o céu para as suas finanças, atrair o céu para o seu empreendimento, para os seus negócios, para os seus planos, para os seus projetos, atrair o céu. Eu entendo, querido, que a responsabilidade de um líder religioso não é apenas ensinar a igreja o caminho que leva à vida eterna, mas também fazer com que essas pessoas, elas caminhem também diante daquilo que Deuteronômio está nos ensinando, no capítulo de número 28, todas essas bênçãos nos alcançarão. Não é você que precisa correr atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de nós. Mas você percebe que os valores estão invertidos. Nós estamos vindo à igreja para receber bênção, enquanto a bênção que deveriam ir atrás de nós, porque nós estamos trocando valores das coisas. Eu estou adorando muito mais a bênção do que o dono da bênção. E isso, querido, é determinante para a minha vida. Eu estou escolhendo as bênçãos. Eu estou escolhendo a bênção de um Deus e não o Deus de uma bênção. E você vai perceber que em uma jornada, em uma caminhada, falamos sobre isso um determinado momento aí, eu não lembro se foi quarto ou domingo, nós falamos sobre algumas pessoas que seguiam Jesus, alguns seguidores de Jesus. Começamos ali com algumas pessoas que seguiam Jesus, aqueles números já que só foi só diminuindo, até se tornar um grupo de um. Somente um de todos aqueles que ficaram ao pé da cruz até o final. E é uma grande verdade. Você aí que já formou na faculdade, ou você que está ingressando na faculdade, você vai ver que na sua turma começou com 90 alunos. Hoje tem 40. É assim. Então, queridos, eu não me assusto, Jackson, porque é assim. E Jesus, Mateus, vai nos ensinar que o importante não é como começa, mas é como termina. O meu filho agora, louvado seja Deus, e o Senhor, graças a Deus, responde a oração do pai. Meu filho está fazendo faculdade, de tanto eu orar. Agora eu não sei se ele está fazendo faculdade para casar. Aí, ó. Porque eu tenho falado com ele a respeito destas coisas, o quão é importante nós fazermos escolhas. Então agora, queridos, ele iniciou e eu falei assim: meu filho, você fez uma escolha certa, graças a Deus. Eu falei assim: você poderia ter feito isso mais cedo, né? Porque a minha mãe, a sua avó, ia gostar muito, porque ele está fazendo biomedicina e ele vai poder fazer algumas aplicações, né? De botox, esses negócios. E a minha mãe é viciada nisso. Aí quando eu falei para minha mãe, falou assim: ele vai fazer cirurgia plástica também, não? Ela deve estar assistindo. Oh, meu Deus do céu, mas gosta, viu, do bisturi? Gosta e muito. E eu virei para ele e falei assim: amém, filhão. Agora tem uma outra coisa. Difícil não é entrar na faculdade. Difícil é sair da faculdade. O difícil é terminar a bendita da faculdade, no nome de Jesus. E olha para você ver como que é difícil, irmã Ivanildes. E curso de nível superior também não é garantia de sucesso na vida financeira. É difícil as coisas, né? Nada é fácil. Estou te contando tudo isso, querido, para também falar de escolhas. Mateus,
na vida com Deus também não é fácil. Tem gente querendo vir para a igreja achando que tudo é mamão com açúcar. Tem gente achando que é jaca mole. Eu vou para a igreja, não é jaca mole. Tem gente que gosta da jaca dura. Deixa eu te falar, o negócio ainda é duro e ainda está verde. No tempo certo vai amadurecer. A vida com Deus, o reino de Deus, querido, não é fácil. Tem que haver renúncia, tem que haver algumas coisas, querido, e me perdoe a expressão, chamada dor. Você sabia que para crescer dói? Você sabia que para você ter alguma coisa, você tem que abrir mão de outras? Não tem como termos tudo ao mesmo tempo. E no reino de Deus também não é diferente. Se você deseja o reino de Deus, em algum momento da sua vida você vai ter que se abdicar e abrir mão de outras. Você vai ter que abrir mão, talvez, do seu tempo de descanso. Talvez você vai ter que abrir mão de um dinheirinho a mais que vai pingar aí na sua conta. Mas pastor, que loucura é essa? Enquanto você está aí correndo atrás de pingar coisa na sua conta, se você abrir mão e ir para os pés da cruz, não vai pingar, vai abrir as janelas dos céus. É assim que Deus faz, por isso eu tenho que estar cravado na minha vida Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Por isso que aprendeu, né, Bruna? E você precisa entender, por exemplo, nós já estudamos sobre isso uma certa vez, que todas estas coisas são essas, irmã Ivanildes. O próprio texto vai falar, os versículos anteriores que antecede o versículo 33 de Mateus 6, vai falar que coisas são essas. São todas estas coisas, o Senhor vai acrescentar sobre as nossas vidas. Mas para isso, eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não estou falando para você ser beato, para você ser uma pessoa viciada, uma pessoa que se excluiu da sociedade e agora se tornou uma pessoa religiosa. Não é isso. Eu estou falando, querido, que muitas das vezes nós podemos fazer, e aquilo que eu posso fazer eu não faço, eu vou ser cobrado. Não tem problema, querido. Olha, pastor, não deu para mim. Eu até tentei. Amém, querido. Deus já sabe disso. Agora, você podia e não fez, aí você vai ser cobrado. É sobre isso. E sobre as nossas escolhas que determinam céu e inferno, eu gostaria de ler com vocês um texto base. Iremos ler outros versículos, mas eu gostaria de caminhar com vocês em Provérbios. Provérbio de Salomão, o homem mais sábio de toda a Bíblia Sagrada. Provérbios, capítulo número 2, versículo 11. Já vi que isso daqui é o néctar dos deuses. Misericórdia. Quando viram para mim e falaram assim, lá em Minas, a gente ouvia muito, né, falar que Deus é baiano. Aí eu falava assim, não, Deus é mineiro. Mas eu venho para a Bahia e tomo uma água de coco desse, eu tenho certeza que ele é baiano. Meu Deus do céu, eu tenho certeza que tem água de coco no céu, gente. Ô, coisa gostosa, viu? Glória a Deus. Aí, vocês conseguiram baixar King James? Vocês estão demais agora, viu? Glória a Deus. 2:11. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a discrição te preservará, e o entendimento Só isso. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, e é sobre ela que nós queremos caminhar. Venha sobre nós. Fale conosco mesmo aquilo que nós não estamos muito interessados em ouvir, mas fale conosco aquilo que precisamos, necessitamos ouvir, no nome de Jesus. Fica conosco, continue conosco. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu gostaria de falar sobre 3 escolhas, que elas são determinantes para o seu entrar
na minha vida, entrar na minha casa, entrar nos meus negócios, entrar em todos os âmbitos da minha vida. Coloca para mim Gênesis capítulo de número 39, mas volta aí para mim, coloca para mim na nova tradução da linguagem de hoje. Capítulo 39 de Gênesis e 40, não vai dar para a gente ler tudo, então eu vou dar uma recapitulada com vocês, mas vocês anotam e lêem em casa. Gênesis, capítulo de número 39 e 40. No capítulo de número 39, nós iremos ver que José ele faz uma escolha. Ele escolhe não se deitar com Potifar. Poderia, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Mas ele escolheu? Não. Você também pode, mas você escolhe? Não. No capítulo de número 40, ele também faz uma escolha, então revelar a Faraó o sonho no qual o Senhor deu a interpretação para ele. José, então, ele traz para mim e para você a escolha da fidelidade. Repete assim comigo, fidelidade. Fidelidade é um termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. José Jackson foi vendido pelos seus próprios irmãos. Parênteses. E fecha parênteses. A traição, querido, muitas das vezes você fica aí preocupado com de fora. A traição, a maioria das vezes, é de casa. José foi traído pelos seus próprios irmãos, aonde jogaram ele num poço. Depois vende ele para escravos. José tinha motivo para se tornar então um jovem revoltado, decepcionado com a família, talvez um dependente químico, talvez um camarada na depressão, na opressão, talvez, querido, ele teria todos os motivos, se nós olharmos, naquilo que muitas das vezes nós também passamos. Aquele homem então, diante de uma escolha, ele poderia ter dito: uau, essa aqui é bonita, é a mulher do meu Senhor. Meu Deus, a roupa dela é de marca, o perfume dela é de marca. Essa mulher come as melhores comidas, frequenta os melhores ambientes. É essa mulher, me perdoe a expressão, que eu quero pegar. Satanás vem com umas bandejas assim, irmão. Você está achando que ele vai colocar na sua frente uma descabelada com 2 dentes na boca, um atacante e um centroavante? Vai colocar uma bandejona na sua frente. E com José não foi diferente. Porque talvez, olha como é que Deus é tremendo, igreja. Se fosse uma escrava e José tivesse tido a mesma atitude, o que nós íamos falar? Ele não pegou porque era escrava. Queria ver se fosse a senhora dele. Mas agora foi o contrário. Foi a mulher de Potifar que foi para cima. Esse homem escolheu ser fiel. E talvez, muitas das vezes você vai dizer assim: ele foi fiel porque ele estava com medo de ser morto. Ele foi fiel porque ele estava com medo de ser preso. Não, querido, ele foi fiel porque ele temia a Deus. Ele foi fiel porque ele queria obedecer a palavra da verdade. Ele foi fiel porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. Ele poderia, querido, porque ninguém estava vendo. Como que eu sei que eu sou obediente e fiel à palavra de Deus quando ninguém está vendo, Mateus?
É quando você está no grupo do WhatsApp, é quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, é quando você está na faculdade, quando você está no escurinho, quando você está ali. É ali que você prova se você é fiel a Deus ou não. Eu e você precisamos entender isso, pois a fidelidade, ela é algo que vai determinar o céu ou o inferno. Eu sou fiel à palavra da verdade, eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel à minha missão, eu sou fiel ao meu chamado, eu sou fiel e obediente aos mandamentos do Senhor, porque muitas das vezes nós estamos querendo então receber uma revelação divina, nós estamos desejosos então de receber uma palavra profética, mas a revelação de amanhã, ela só acontece através da sua fidelidade de hoje. Se você não é fiel hoje, querido, você não vai receber revelação amanhã. Não tem revelação amanhã sem fidelidade hoje. José, me parece que sabendo disso, ele escolhe então ser fiel à palavra de Deus. Quantos de nós, querido, que estamos aqui nesta noite, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, nós estamos nos esquivando de sermos então fiéis à palavra da verdade, fiéis ao nosso Deus, porque parece que ninguém está nos vendo, então eu posso fazer. Parece que eu justifico a minha infidelidade por causa da minha necessidade. Eu vou repetir. Muitas das vezes nós estamos excluindo a nossa responsabilidade da fidelidade por causa da nossa necessidade. Então, por causa da necessidade financeira, eu acabo fazendo negócios ilícitos. Por causa de uma necessidade, por causa de uma briga conjugal, por causa de um problema na família, eu acabo e saio de casa e caio em pecado, adultério. Aí você justifica. A culpa foi dela, pastor. A culpa foi dele, pastor. O que muitas das vezes tem acontecido nos dias de hoje é nós queremos justificar a nossa infidelidade. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, infidelidade não tem justificativo. Você já parou para imaginar se Judas não tivesse tomado a atitude de tirar a própria vida? E se ele tivesse continuado a sua jornada? Se ele tivesse voltado aos pés de Jesus e tivesse pedido perdão? Que tipo de igreja seria a igreja de Judas? O infiel, o traidor. Um infiel no caráter, no comportamento, na atitude, avarento. Porque quando falamos de infidelidade, querido, não estamos falando só de infidelidade sexual. Nós estamos falando de infidelidade em todos os gêneros. Precisamos entender este comportamento de ser fiel à palavra da verdade, nos nossos pensamentos, naquilo que estamos ouvindo. Eu estava assistindo algo interessante hoje, que foi até eu esqueci o nome do cantor. Ele estava ministrando e ele disse o seguinte: alguém aqui já viu a torcida do Flamengo cantando o hino do Corinthians? Alguém que já viu o time do Corinthians? Não sei, né, Edvan, se o time do Corinthians canta o hino do Flamengo. Não, né? Então por que a gente está cantando música do mundo? Se nem as torcidas cantam a música dos seus adversários, por que a gente fica cantando música do mundo? Você já viu uma pessoa lá fora no mundão vestindo roupa de crente? Mas o crente quer ficar vestindo roupa das meninas do mundão. A nossa fidelidade, ela começa aqui. E ela é determinante para poder entrar aqui. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que eu tenho que fazer uma renovação da nossa mente.
Eu tenho que começar a ser fiel, querido, aos meus princípios. E princípio não é negociável. Eu não posso negociar os princípios de Deus. José, então, no capítulo de número 39 e 40 de Gênesis, ele vai provar para mim e para você que um homem comum, ele pode ser determinante na sua fidelidade. E não importa qual o tamanho da bandeja, pastor, você que não viu a bandeja que Satanás colocou. Não importa, irmão. Não importa. É interessante, querido, pois, graças a Deus, essas bandejas nunca aconteceram na minha vida, mas já aconteceu bandeja financeira. Vamos fazer um negócio ilícito? Vamos comprar uma carga roubada. Lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, assim, a gente não fala roubada, a gente fala tombada. E o meu pai, uma certa vez, virou para mim e falou assim: meu filho, nós tínhamos a empresa de embalagem plástica, a matéria-prima é o polietileno, derivado direto do petróleo. E papai falava assim comigo: Samuel, você já viu leilão de polietileno? Falei: não. Por que esse pessoal está batendo na nossa porta falando que esse material é mais barato porque é de carga tombada? Mas que tanto caminhão é esse que tomba? E eles não vêm nos sacos originais, eles vêm nos bags de 5.000 toneladas. Então os caras rasgavam e jogavam lá dentro. Várias e várias vezes apareceu isso pra gente. Muito dinheiro. Quantas vezes chegaram pra gente e falaram assim: olha, vamos sonegar esse imposto aqui, porque vai ter um dinheirinho a mais no seu bolso. Vamos fazer um gato aqui na luz, vai ter um dinheirinho melhor. Vamos fazer um gatinho aqui na água, vai ter um negocinho aqui melhor. Vamos fazer algo aqui na internet, vai ter esse negocinho aqui melhor. Você entende que a fidelidade está aqui? Sobre os princípios. Eu e você precisamos, querido, ser fiel à palavra de Deus, aos princípios. Por isso, querido, diante de uma dúvida, a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: em meus passos, o que faria Jesus? Apareceu um banquete, e para Jesus apareceu: se prostrar e me adorar, tudo isso daqui que você está vendo vai ser seu. Dinheiro. Ele falou: não, de jeito nenhum, não vou. Lança daqui de cima, dá um mergulhão aí. Você não é o filho do homem? Dá ordem aos anjos lá que eles vão vir ao seu resgate, vai te salvar. Não, 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 não. Não vou fazer isso não. Quantas e quantas vezes, querido, nós estamos deixando de cumprir e de caminhar diante da fidelidade em nossos princípios, começando por aqui, porque nós estamos querendo justificar as nossas infidelidades. Só para você entender, e eu encerro a parte da fidelidade. Sinceramente, querido, e eu vou falar de causa própria, mas eu quero te fazer uma pergunta. Um homem ou uma mulher que faz um assalto, mas foi lá no supermercado e roubou um arroz, roubou um feijão, roubou uma carne, roubou iogurte para os meninos ou leite, justifica roubar? Sim ou não? Bom, pensa aí comigo. Justifica ou não? Justifica ou não, igreja? Mas você vai perceber, querido, que Satanás é tão astuto que muitas das vezes, e até as leis que eles estão implementando, é para que determinados tipos de assalto como estes
As pessoas às vezes nem preso vão. Roubo é roubo. Roubo é roubo. Eu citei isso daqui para vocês uma certa vez. Mateus, quando eu chegava em casa com uma borracha diferente no meio dos meus materiais, a minha mãe perguntava de quem era. Quando chegava com um lápis a mais, se chega com um tênis, com uma camisa, com alguma coisa. Hoje, o pessoal tá nem aí, cara. O seu filho chega com um brinquedo na sua casa, você não tá nem aí. O seu filho chega com lápis, borracha a mais, você não tá nem aí. Eu era pequeno, andando com a mamãe na rua, e eu peguei uma maçã de uma bancada do sacolão, e ela me viu comendo. Ela falou: você pegou isso aonde? A gente já tinha saído do supermercado. Ela voltou e fez eu ir lá no caixa do sacolão, falar pro cara que eu peguei a maçã, que eu precisava pagar ela. Não justifica, irmão. A fome que o outro está passando, cometeu um crime contra o outro. Isso é fidelidade. E eu falo para vocês que isso não justifica. Porque eu já tive dificuldade de alimento, querido, dentro da minha casa. Eu já tive dificuldade de finanças dentro da minha casa. E eu escolhi não fazer o crime. Não praticar o crime. Por mais do mundo tenebroso do qual eu vim, eu poderia ter feito a escolha. Era só ter pegado o telefone e ter feito uma ligação. E eu voltava de novo para o tráfico de droga. Simples assim. Não tinha dinheiro para colocar gás dentro de casa. Era só ir lá, ligar para os caras, pegar um papelote e vender ali. Eu tinha mais de um gás dentro de casa. Mas eu falei: não quero. Eu não vou fazer isso. É uma escolha que eu faço. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. A segunda escolha na qual eu tenho que ter nesta noite, a primeira é fidelidade. Repete assim comigo: fidelidade. Bom, de novo, com voz de profeta: fidelidade. Amém. A segunda é obediência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, capítulo 13, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Saul. Este, porém, não chegou a Gilgal, e os seus soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micamás, pensei: agora os filisteus descerão contra mim em Gigal, e eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado a oferecer. Olha só, Saul está dizendo que ele se sentiu obrigado diante das circunstâncias e da situação. Ele estava aflito. Samuca, o profeta, juiz, ele vira para Saul e fala: olha, eu vou dar uma saída, mas daqui 7 dias eu volto. Você espera, não faz nada. Samuel atrasou. Deve ser que o trânsito estava complicado lá em Jerusalém, não sei. Talvez o semáforo estava pegado lá daquele jeito. Eu não sei, talvez a pista não estava dupla, mas ele atrasou. Saul, ele ficou desesperado, porque ele viu os seus soldados se dispersando. Ele vai e manda os seus soldados trazer então os animais para oferecer holocausto. Porém, entretanto, queridos, quem poderia oferecer holocausto era somente o sacerdote. Nenhum outro mero mortal poderia fazer isso, a não ser o sacerdote. E eu brinco falando mero mortal, porque naquele período, querido, Deus só falava com o povo através do sacerdote. Próximo e último. Samuel disse a Saul: você agiu como? Desobedecendo ao?
não é princípio de uma igreja, não é ideia de um pastor, é princípio bíblico que eu não posso mais parar de desobedecer. Porque se eu desobedeço os mandamentos contidos nas Sagradas Escrituras, eu sou conhecido e chamado como tolo pelos céus. Talvez, querido, a luta que você está enfrentando, os anjos lá em cima estão jogando dominó, tomando água de coco, batendo o papo e está falando, é tolo, por isso que está vivendo assim. É tolo, por isso que está passando essa dificuldade. Porque se tivesse obedecido o mandamento do Senhor, o seu Deus, ordenou a você, se tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Se você obedece, a bênção, ela não vem só sobre a minha vida, a bênção vem sobre a vida de toda a minha prole, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as minhas gerações. Eu preciso aprender então, querido, ser obediente. E o que é obediência? Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Esta expressão é utilizada para qualificar a condição de quem está disposto a obedecer. Do latim, obediência significa escutar com atenção. Quem é obediente, ele escuta com atenção. Nós iremos perceber que o povo de Israel, quando está saindo da escravidão do Egito, eles vão encontrar então no caminho uma muralha. A muralha de? Glória a Deus, a muralha de Jericó. Interessante que para que aquela muralha, Jackson, pudesse ser derrubada, eles precisavam então dar um grito. Sim ou não? Eles gritaram todos juntos. Vocês estão comigo aqui, igreja? Tá ligado, igreja? Vocês estão me entendendo? Amém? O povo de Israel sai então da escravidão. Eles estão caminhando e para chegar então à terra prometida, eles têm uma grande muralha. Aquela muralha precisava ser derrubada. Nunca alguém tinha passado por aquela muralha. O Senhor então dá uma ordem para aquele povo, que eles pudessem então andar em volta daquela muralha e gritasse. Sim ou não, igreja? Agora que é interessante, querido, que quando o Senhor manda eles caminharem, eles mandam ele caminhar em silêncio. Aqueles homens, irmã Ivanildes, eles não tinham espada, eles não tinham lança, eles não tinham escudo, eles não eram guerreiros. E eles vão debaixo de uma muralha, aonde tem flecheiro, tem lança, que poderiam matá-los. Mesmo assim, eles escolheram obedecer a palavra de Deus. Porque quem obedece, escuta com atenção. Ao escutar com atenção a voz do Senhor dizendo, dar uma voltinha aí em volta dessa muralha, que nós iremos derrubá-la. Vocês vão dar 6 voltas em silêncio, na 7ª você irá gritar. Eles obedeceram e assim aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa, como que derruba, queridos, uma muralha com grito? Não tem como, para que nós possamos entender que a obediência quebra a maldição. Querido, pega isso pelo amor de Deus. Repete assim comigo, obediência quebra maldição. É só você obedecer que as maldições serão quebradas. Eu preciso então, querido, ser submisso à palavra da verdade. Eu preciso então cumprir a palavra de Deus. Eu preciso então abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, para obedecer à voz do meu Deus. Você é obrigado? Não, você não é obrigado. Mas se você entende que você é salvo, que você é cristão, então ser cristão, querido, é um estilo de vida. Existem pessoas que não comem carnes, não tem? Tem vegetariano, tem aqueles vegano,
É um estilo de vida, sim ou não? Tem pessoas que começam então a frequentar a academia, eles acabam usando aquilo como estilo de vida, e a gente até brinca, né? Olha, aquela pessoa é fitness, então a alimentação dela é fitness, ela tem uma vida toda fitness, aí começa a ficar tudo chique, não é verdade? Sim ou não? Aquela pessoa fez uma escolha, e baseado naquilo, ela começou a andar com pessoas que falavam a mesma língua. Começa a pedalar, por exemplo. Eu gosto de pedalar. Aí você vai começar a pedalar com outras pessoas que pedalam também. Aí, Mateus, você tem que ter capacete, você tem que colocar uma roupa própria, tem um shortinho que é acolchoado, tem tudo isso. Aí você leva a garrafinha de água. Aí você começa a andar com pessoas que também pedalam. Olha para mim, quero que você entenda isso. Quando eu me torno cristão, eu começo a andar com cristão. Pessoas que pensam sobre o reino de Deus, que falam sobre o reino de Deus. Quando Jesus, querido, ele quebrava os paradigmas em sentar na roda dos escarnecedores, não era para ele estar com eles, era para eles estar com ele. Então não é para você estar com eles, é para eles estar com vocês. Para que nós possamos então falar do amor de Deus. Isso, querido, é uma escolha que nós temos de então querer caminhar em um estilo de vida. Obedecer é abrir mão das minhas vontades. É então ter uma ação naquilo no qual eu propus a fazer. Existem pessoas, querido, e só para você entender o quanto nós precisamos obedecer, nos mínimos detalhes, a palavra de Deus. Existem pessoas que determinam no seu coração em fazer uma dieta e são obedientes. Elas obedecem todas aquelas regras. Tem pessoas que propõem então a ir para a academia 3 vezes por semana. Ela é obediente ao horário, aos dias. Ela é determinante naquilo, ela obedece. Tem pessoas, graças a Deus, aqui são todos trabalhadores, não falta no trabalho. Graças a Deus aqui ninguém vai no médico à toa para pegar atestado médico para faltar do serviço. Aqui ninguém faz isso. E nem compra atestado falso. Graças a Deus. Mas existem pessoas que elas são tão obedientes que ela vai pegar uma receita médica e ela obedece tudo. E olha que loucura, gente. Pega uma receita médica, vai no outro médico, o outro médico vai te indicar remédio totalmente diferente do primeiro. Já aconteceu de você ir no médico ou fazer um exame e no exame dar algo muito sério, até o próprio médico virar para você e falar assim: faz esse exame em outro laboratório, porque ficou meio duvidoso isso daqui. Até nessas coisas nós somos obedientes até o final, mas quando chega na palavra de Deus, que não erra, é infalível, imutável, inerrante, eu tenho dúvida se eu vou cumprir ou se eu não vou cumprir, se eu vou ser obediente ou se eu não vou ser obediente, se eu vou abrir mão de outras coisas para me obedecê-la. Mas eu sou determinante em tantas outras coisas e eu preciso ser determinante. Se Saul ele fosse obediente em ouvir a voz de Deus através do profeta, todas as bênçãos que o Senhor tinha prometido sobre a vida dele ia ser perpétua sobre a sua geração. Eu e você precisamos entender que a obediência, querido, ela vai gerar resultados de bênção sobre a minha vida. Eu falo com meus filhos o seguinte: a obediência, ela quebra a maldição. Então, o contrário, a desobediência atrai a maldição.
Aí eu viro para os meus meninos e falo o seguinte, os menorzinhos assim, né? Porque os grandes é diferente. A conversa é mais dura um pouco, né, Jackson? Eu viro para eles e falo assim, olha, se você obedecer, vai ter resultados positivos. Mas se não obedecer, vai ter outros resultados. Aí eles já sabem que se obedecer, tem resultados positivos. Se não obedecer, tem resultados negativos. Eu já ensinei para eles que o popozinho é daquele tamanho para levar palmada. Papai do céu fez o bumbumzinho mais cheinho, vai levar tapa. Então leva os tapas no bumbum se não obedecer. Em outras palavras, querido, muitas das vezes me parece que Deus está lá no céu falando assim, fulano ali está precisando de uns tapinhas no bumbum. Porque desobedece demais a palavra de Deus. Terceiro e último, Lucas capítulo de número 15. A terceira coisa que faz ser determinante, Jackson, para mim, para o céu ou para o inferno, repete assim comigo, maturidade. Jesus vai vir buscar a sua. Então ele não vai vir buscar uma criança, ele não vai vir buscar um bebê, ele não vai vir buscar uma pessoa imatura, ele vai vir buscar uma noiva que sabe o que quer, porque ela quer casar com um noivo. Então, querido, Deus ele não vai vir buscar uma igreja imatura, ele vai vir buscar uma igreja madura, uma igreja consciente. Lucas capítulo 15, nós iremos perceber então, ali no capítulo 15, nós temos a ovelha perdida, nós temos a dracma perdida e nós temos o filho pródigo. Quanto ao filho pródigo, nós vamos perceber que em um certo momento, ele percebeu que ele precisava voltar para a casa do seu pai. Sim ou não, igreja? Maturidade é a habilidade de lidar com situações de forma calma. Eu vou repetir para vocês, hein? Maturidade é a habilidade de lidar com as situações de forma calma, responsável e eficaz, demonstrando autocontrole, autoconhecimento e respeito pelos outros. Querido, eu morro de vergonha de baixaria. Você não tem noção. Meus filhos, eles estão brincando na rua, andando de bicicleta, eles machucam e começam a chorar, fazer escândalo. Eu falo assim, chora baixinho. Não chama a atenção dos outros, não. Eu morro de vergonha dos outros ficar me olhando, tá? Aquela coisa. Não faz isso não. Principalmente então, querido, briga na rua, discussão. Aí você vê os pais, muitas das vezes, perdendo o controle com os filhos do lado de fora. Deixa eu te ensinar uma coisa, pai e mãe. Você chama atenção no secreto. E você elogia em público. Você não corrige seu filho na frente dos outros. Você elogia seu filho na frente dos outros. Mas pastor, o meu filho é da pá virada. Isso é dentro de casa que você faz a pá desvirar. É dentro de casa, irmão. Não tem outro jeito. Aí você vê casal brigando. Eu estava, se eu não me engano, foi lá em Ilhéus, voltando lá da sua casa. A gente estava passando, eu tenho quase certeza que foi. Eu virei para a pastora e falei, amor, você viu? Tinha um casal brigando, mas tão feio dentro do carro, que ele até reduziu a velocidade, que acho que senão ele ia perder o controle, e os dois brigando, mas esbravejando. Eu morro de vergonha disso, gente. Você altera o volume da sua voz, você já perdeu o controle. Você começa a maltratar a pessoa, você perdeu o controle. Isso tem a ver com maturidade, querido. Pastor, mas isso é difícil. Por isso eu disse antes, é difícil. Mas você quer o reino, você tem que ser maduro. Os imaturos não estarão indo para o reino de Deus. A maturidade é o estado de desenvolvimento mental, emocional e comportamental de uma pessoa.
no qual ela demonstra um nível avançado de compreensão, autodisciplina, responsabilidade e capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. Maturidade. Aquele menino, ele se torna um homem, então, um jovem imaturo. Ele pega, então, ele pede aquilo que era direito dele, a sua herança, sai de casa, gasta tudo e agora ele está passando por necessidade. Nós olhamos então para esse menino chamado filho pródigo e a gente começa a olhar com ele com os olhos de condenação. Menino maturo. É um menino bobo. É uma imaturidade. Mas o que me chama a atenção é que não era somente um que era imaturo. O que ficou também talvez era mais imaturo do que o que saiu. Porque quando o irmão volta, ele não quer participar da mesa com o irmão. Imaturidade. Tem pessoas que vêm na igreja, mas é tão imaturo que não quer sentar na mesa com o irmão. Ficar em silêncio. Tem pessoas que são imaturas, que não conseguem se alegrar com a volta do outro, com a festa do outro, com a conquista do outro. Imaturidade. Ah não, pastor, isso é inveja. Imaturidade. Eu e você, querido, precisamos ser fiel, obediente e maduros. Perceba você que aquele menino tinha direito à herança. Mas o que me chama a atenção é que a herança, ela me dá direitos. Mas somente a maturidade vai me dar acesso. Você vai perceber que existem pessoas, Jackson, que perdem os seus pais e ela ainda não tem idade o suficiente para administrar ou usar o que aquilo é de direito dela, que é a sua herança. Então eles colocam uma outra pessoa para administrar, para ajudar aquela pessoa. Me pergunta assim, por quê, pastor? Porque aquela pessoa ainda que tem direito é imatura. Ela não sabe o que vai fazer com a herança que ganhou. Eu posso até ter direito à herança, mas somente a maturidade vai me dar acesso. Você tem direito a ir para o céu, irmão, sim ou não? Sim ou não? Mas só a maturidade vai te dar direito para ir para lá. Tem que pegar isso, irmão. Não adianta. O Senhor, Ele não vai vir buscar uma igreja mimada, um crente mimado. O crente que fala assim, ó, se o Senhor não me dá Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Eu não volto para a igreja, tá? Mas se o Senhor me dá, aí eu volto para a igreja. Ó Deus, vou fazer um negócio com o Senhor. Se o Senhor fazer eu ganhar aquele negócio, sabe? Eu vou dar uma grana para a igreja. Mas se o Senhor não fazer eu ganhar, também não dou nada, não. Estou mentindo, igreja? Imaturidade. Estamos desejosos a conquistar o céu, ao reino de Deus. Estamos desejosos querendo ir para o céu. Ir para o céu desse jeito? Sem fidelidade, sem obediência e sem maturidade? Olha o que diz Martim Lutero. Qualquer ensinamento que não se enquadra nas Escrituras deve ser rejeitada, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Existem muitos lugares que estão fazendo chover milagres, mas não tem a palavra de Deus. Mas pastor, que loucura é essa? Satanás, irmão, Satanás tem poder de te dar alguma coisa, até de curar. Se aquilo que ele fizer vai te tirar da presença de Deus, ele te dá, irmão. Por isso que tem emprego que não é de Deus, tem dinheiro que você ganhou que não é de Deus, tem lugar que você está não é de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa, querido. Deus não abre portas no plural. Você está orando pedindo a Deus para abrir uma porta de um emprego. Abre 3. Qual que você vai escolher? Você não sabe, né?
Por isso que Deus não te dá portas, porque Deus não traz dúvida. Se for de Deus, vai abrir a porta. E eu vou dizer, a porta. Você vai entrar no emprego, vai ser um salário bom, um salário top, um horário maravilhoso. Os seus amigos vão falar assim, como é que trabalho é esse? Você vai falar assim, pois é, foi papai que escolheu para mim. É assim. Mas para que estas coisas aconteçam na minha vida, eu preciso ser fiel, obediente, e eu preciso ter maturidade. A maturidade me faz perceber que eu devo voltar atrás, Jackson, e até você pedir perdão, até você falar assim, olha, eu errei contigo. A maturidade faz eu voltar para trás. Aquele menino, nós o acusamos que ele pegou a sua herança e gastou tudo, mas nós não percebemos que ele foi maduro o suficiente para voltar e bater na porta de novo. Tem gente que sai, mas não tem coragem de voltar por causa do orgulho, da vaidade. Tem gente que está passando uma dificuldade, mas não tem humildade de buscar ajuda. Isso tem a ver com maturidade, irmão. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus é pedagógico. Aprenda isso. Deus é pedagógico. E tem coisas que para Ele nos ensinar, Ele vai ter que criar algumas situações. Pastor, não estou entendendo, olha para mim. Está passando por dificuldade, mas você não pede para socorro? Você está passando por alguns problemas e não pede para socorro? O Senhor vai continuar deixando você passar, até você aprender a pedir socorro, até você aprender a pedir ajuda. É assim que Deus trabalha, irmãos. Pensa comigo, não precisa responder. Quem aqui já teve? A pergunta retórica, só para você refletir. Quem aqui já teve uma experiência transcendental do Senhor falar com você, assim como Ele falou com o profeta Samuel, ainda como criança? Samuel, Samuel. Quem aqui já teve uma experiência do Senhor chegar e falar assim, olha, fulano, não é assim que eu quero que você faça, mas você ouvindo Deus falar, 99,9999999% nunca ouviu. Porque o Senhor é pedagógico. E Ele está usando pessoas para falar com você o tempo todo. Mas você prefere não acreditar que aquelas pessoas podem ser usadas por Deus para te ajudar e te abençoar. E Deus está usando pessoas o tempo todo para te ajudar e te abençoar. Eu encerro, querido, com uma história que faz nos refletir a esse respeito. Uma certa vez, um rapaz, crente mesmo. Sabe, Jacques, daquele crente. O cara era muito crente, irmã Ivanildes. Ele pegou o seu barco e ele foi velejar. Um certo momento que ele estava ali velejando, aconteceu um incidente. E o seu barco começou a afundar. E como catástrofe, não tinha bote salva-vidas e as coisas que poderiam estar no barco para poder ajudar, não tinha. Não tinha boia, não tinha colete, não tinha nada. Vai escutando. A pedagogia de Deus. Deus permitiu com que o barco afundasse e não tivesse nada para ele poder boiar. Ele começou então a dar braçadas e naquele momento que ele estava dando braçadas, ele dava uma paradinha para pegar fôlego e descansar, mas ficava cansado e começava a afundar. E ele começou a orar: Deus, eu sou fiel a Ti, eu vou na igreja, eu devolvo dízimo, eu devolvo oferta, eu oro, eu sou fiel na casa do Senhor. Me tira dessa, me ajuda.
passa um grande navio e dá aqueles apitos, pá, pá. Aí ele joga a boia pro cara e o cara fala assim: não, eu não quero, eu acabei de orar e pedir a Deus para ele vir me resgatar, não preciso não, obrigado, eu vou ficar aqui. E o navio vai embora. Ele nada mais um pouquinho, ele descansa, e ele começa a afundar, e ele começa a orar de novo e fala: Deus, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel, eu sou obediente. Ah, Jesus, meu Deus, me ajuda. Aí vem um helicóptero, aí desce um camarada na gaiolinha e fala: vamos, viemos te resgatar. Ele: não, eu acabei de orar, muito obrigado, o Senhor vai vir me resgatar. Aí aquele cara nada mais um pouco e não consegue, perde as forças e afoga, morre. Aí ele chega lá no céu. Papai é tremendo. Ele chega lá no céu. Eu acho que Deus permitiu que ele chegasse no céu para a gente poder contar essa história. Ele chega lá no céu, irmã Ivanildes, ele vira para o Senhor e fala assim: Senhor, eu não sou fiel. Ele: mas porque eu oro, eu sou fiel, eu tenho estado na tua casa. Por que o Senhor não me tirastes daquela aflição e daquele problema que eu estava vivendo? Ele disse o seguinte: eu enviei navio, eu enviei helicóptero e você não quis, porque você é tão religioso que não consegue ver a ajuda do próximo na sua vida. Você é tão egoísta que você não consegue receber a bênção de uma outra pessoa. Essa é a pedagogia de Deus. Fez com que o cara tivesse que morrer para aprender. Está na hora de você aprender, querido, sem precisar morrer. Vamos ser obedientes, fiéis, e vamos ser maduros o suficiente. Todos nós passamos por dificuldades e problemas, todos nós. E o Senhor, Ele tem colocado vocês nas nossas vidas para que nós pudéssemos nos ajudar. Aceita ajuda quando chegar na sua casa. Aceita ajuda quando a pergunta vier até você. Fala assim: pastor, não entendi essa. Então quando o pastor perguntar como é que você está, fala a verdade, não mente não. Como é que você está, irmão? Tá tudo bem. Ô meu irmão, como é que tá? Tá tudo bem. Ô irmão, como é que tá? Tá tudo bem. Tá vivendo, Jackson, o pão que o diabo amassou, porque não sabe receber bênção dos outros, não sabe entender que Deus está usando homens e mulheres de Deus para abençoar. Feche os seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Você precisa tomar uma atitude nesta noite, de ser obediente, de ser fiel, e de buscar em Deus, através do Espírito Santo de Deus, uma maturidade do céu sobre a sua vida. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Estou aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é obedecer.
nome de Jesus, nos ensina a sermos obedientes à Tua palavra. Nos ensina a ser fiel à Tua palavra. Pai, nos ensina a sermos maduros. Pai, no nome de Teu Filho Jesus Cristo, que em nome de Jesus nós possamos sair daqui nesta noite decididos a sermos mais obedientes, a sermos mais fiéis, a sermos mais maduros. No nome de Teu Filho Jesus Cristo, Pai, alcance agora a mente e o coração de cada um dos Teus filhos aqui presente nesta noite. Alcance, Senhor, a mente e o coração daqueles que nos assistem pelas redes sociais agora. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que o Teu poder e a Tua graça, que excede todo o entendimento, venha pairar sobre nós nesta noite, no nome de Jesus. Que através da Sua pedagogia nós possamos aprender sobre a obediência, fidelidade e maturidade. E que nós possamos perceber que através das nossas escolhas nós iremos colher fruto dessas sementes na medida recalcada, sacudida e transbordante. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assoria ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu verei os céus, eu tenho guiados para me voltar. Senhor, não vou dividir a minha oração, exclusivo é o meu coração, e eu sou pra Ti, não abro mão do céu, até diante da morte, ele sempre é. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Coloca para mim Mateus capítulo 8. Em nome de Jesus. Podemos assentar por uns instantes. Eu quero aproveitar a oportunidade para que você possa começar a exercitar a fidelidade, a obediência e a maturidade. Mateus capítulo 8, versículo de número 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Isso é Jesus. Um leproso, um que, igreja? Aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse. Um leproso viu que Jesus tinha descido do monte, ele aproximou-se de Jesus e prostrou e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente. Quando, igreja? Imediatamente. Ele foi purificado. Escuta isso. Olha o 4. Próximo. Em seguida, Jesus lhe disse. Quem disse, igreja? Jesus. Olhe, não conte isso a ninguém, mas apresente-se ao entregue a. O cara acabou de ser curado de lepra. Lepra, naquela época, era uma pessoa amaldiçoada. Ela, quando chegava, ela tinha que anunciar: tô chegando. Porque se um leproso sentasse aqui, ninguém mais sentava. Eles eram rejeitados, separados. A palavra do Senhor está dizendo o seguinte: olha, depois que eu curei esse homem fica alegre, sim ou não?
Sim ou não, igreja? Aquele homem fica contente, ele poderia então correr, ir atrás do filho talvez, para abraçar, porque ele não podia abraçar mais. Ele poderia então correr para ir até a esposa, Jackson, porque talvez ele tinha uma esposa, ele queria abraçá-la, mas não podia abraçar mais. Ele queria abraçar o seu pai, não podia abraçar o seu pai. Ele queria abraçar sua mãe, não podia abraçar sua mãe. Mas a ordem de Jesus, e não a minha, está dizendo para ele não ir para a casa dele, para ele não ir contar para ninguém. É para ele voltar para a igreja e dar uma oferta no altar. Me fala assim, por quê, pastor? Porque muitas das vezes nós entramos leprosos, mas não estamos voltando para ofertar na casa de Deus. Entramos doentes e saímos daqui curados, mas não voltamos para ofertar na casa de Deus. Isso é ser obediente. Isso é ser fiel. Isso é ser maduro. É difícil ser cristão? Não é fácil. A oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de... Meu Deus! Nesse momento você tem a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Você que também vai ofertar a sua oferta do mantenedor, pede aí um dos diáconos a sua oferta, o envelope do mantenedor, que ele está lá levando até você. Você que vai dizimar, ofertar via Pix, a chave Pix está aqui, o QR Code está aí atrás dos bancos. Você que ainda não pegou o envelope, erga de suas mãos, o diácono e diaconisa estará levando até você, para você poder então cumprir hoje com a palavra de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Coloque aí nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta. Queremos orar com vocês, Senhor, no nome de Jesus. desde o ventre da minha mãe. Quero convidar a igreja a se colocar em pé, no nome de Jesus. Fala assim comigo assim, pastor, por que você pede para ficar em pé? Por quê, pastor? Agora eu vou responder, porque é mais fácil pôr a mão no bolso. Coloca a mão no bolso. Fala assim comigo, Pai, repreende o escorpião que está no meu bolso. Tira o escorpião do bolso. Tem nada, não tem bicho no bolso não. Pode pôr a mão no bolso, viu, querido? No nome de Jesus, vamos orar? Pai, no nome de teu Filho Jesus Cristo, estou com as minhas mãos sobre as mais de 8.000 promessas do Senhor, a tua palavra. Pai, que em nome de teu Filho Jesus Cristo, que se cumpra a tua palavra através do profeta Malaquias, que o Senhor iria repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não seria estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, no nome de teu Filho Jesus Cristo, vá agora, Senhor, na despensa da casa de cada um dos teus filhos, que haja, Senhor, fartura, multiplica, Senhor. Abençoe o aposentado, o pensionista, o trabalhador liberal, o empresário, o empreendedor. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa estar fazendo com que a unção de Jeová Jireh, o Deus provedor, venha sobre a vida dos teus filhos, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Que haja, Senhor, na medida recalcada, sacudida e transbordante, na vida financeira dos teus filhos, fartura, no nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Todo dia o saia do seu lugar, vem, em nome de Jesus. mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, pra morrer pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, pra morrer pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, pra morrer pra minha vida, agora eu vivo
vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo por ti. Eu vivi pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, podemos assentar, já vamos estar encerrando, mas antes, nós gostaríamos de orar e abençoar a Sofia Batista Carvalho. Gostaria de chamar a Júlia aqui, a sua mãe, no nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Ei, coisa linda, olha. A Júlia, queridos, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a Júlia era a menina que eu chamava de bonequinha de porcelana. Vocês lembram? Eu falava assim, bonequinha de porcelana, porque eu não sei como que nasceu na Bahia branca desse jeito. É branquinha demais, meu Deus do céu. É o olho seu. Meu Deus do céu. Ei, gatinha. Ei, coisa linda. Ei. Oh, meu pai. Eu gosto de criança, minha filha. Você não tem noção. Meu Jesus. Olha. É, minha filha. E tá tomando whey protein, viu? Olha. Tá grandinho, tá grandinho. Queridos, rapidamente. A Igreja do Evangelho Quadrangular não batiza criança, porque nós entendemos que batismo é para arrependimento de pecado. E se eu chegar para Sofia aqui agora e falar assim, Sofia, você está arrependida do seu pecado, minha filha? Fala aí, fala, tá? Viu? Por quê? Porque ela não tem pecado, por isso a palavra do Senhor vai dizer, deixe vir a minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Eu fiz de forma genérica, viu, queridos, quando eu falei que ela não tem pecado, pois nós nascemos com a herança adâmica. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão, como é transmitido, aí alguém vai entrar lá e vai falar que eu estou pregando heresia, mas é de forma genérica. Então, para vocês entenderem, a Igreja do Evangelho Quadrangular não batiza criança. Nós então apresentamos os nossos filhos, as nossas crianças ao Senhor, e é isso que nós iremos fazer hoje, no nome de Jesus, entregando e apresentando a Sofia, juntamente com a avó e a mãe. Nem parece vó, né, gente? Olha para você ver. Aqui na presença do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé, igreja. No nome de Jesus. Vamos orar aqui pela Sofia. Vamos orar aqui pela Júlia, pela avó. No nome de Jesus. Dá sua mão, filho. Erga suas mãos, igreja, no nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, Senhor, no nome de teu filho Jesus Cristo, a Sofia agora. Pai, no nome de teu filho Jesus Cristo, nós erguemos as nossas mãos e de forma profética nós lhe pedimos que o Senhor possa estar protegendo a tua filhinha de todo homem sanguinário, de todo homem fraudulento, de tudo aquilo que não presta. Pai, no nome de teu filho Jesus Cristo, que ela venha crescer, não somente em estatura, mas também em conhecimento da tua palavra. Pai, eu profetizo desde já toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus sobre a vida da Sofia, no nome de teu filho Jesus Cristo. Dê sabedoria para a mãe, para a avó, para poder guiar a Sofia nos caminhos que ela deve andar, para quando crescer ela não venha se desviar dela. Pai, no nome de teu filho Jesus Cristo, dê saúde. Nós repreendemos, Senhor, toda enfermidade. Espírito Santo de Deus, em nome de teu filho Jesus Cristo, que a Sofia não venha ser apenas mais uma criança, mas que ela venha ser uma menina separada do Senhor para marcar a sua geração, uma menina que prega a tua palavra, que canta no teu altar. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a Sofia no teu altar, no nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós te apresentamos, Sofia, no nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém, amém, amém e amém. Gatinha, está pesada, viu? Aqui, ó, certificado. Glória a Deus. Aleluia. Ficaram com vontade de ter mais, né?
Eu tô vendo, tô sabendo. Tô vendo. O Mateus tá gritando aqui, ó. Eu quero. É, meu Deus do céu. O Neto tá ali, né, Neto? Doidinho pra ter mais um, né? Tá doido ali, ó. A Dulce ali, olha pra você ver como é que a Dulce tá até mostrando ali pra ela, ó. Eu quero ter mais um aí, ó. Não é? É. Ih, Neto, você ouviu isso, Neto? Aí, Neto. Ela quer, filho. Então, já não é comigo. É um milagre, mas a criança é milagre de qualquer jeito. É milagre de qualquer jeito. De qualquer jeito é milagre no nome de Jesus. Queridos, vou passar a palavra para a pastora. Me perdoe pelo atraso, atrasei 18 minutinhos, viu, queridos? Eu vou passar a palavra para a pastora. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Foi. Aí. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos encerrar, mas só de lembrar aqui, né, a você, nós teríamos hoje a nossa festa do Purim, mas nós deixamos apenas hoje o nosso festival de torta. Então, quando acabar aqui, você pode passar por ali, já deixamos tudo organizado, em tortas deliciosas, e aí você pode passar e já ter esse momento de comunhão também. Mas no dia 29, queridos, alguns irmãos ficaram com dúvida, mas no dia 29 de... Pode sentar por um instante? No dia 29 de março, que será o último domingo do mês, nós teremos aqui a nossa festa do Purim. E eu fico muito feliz porque alguns irmãos estavam porque seria hoje, mas estavam bem animados, e eu louvo a Deus por isso, porque na verdade é realmente uma festa de celebração. Assim como você que tem seu filho, quando você faz o aniversário dele, e você comemora, talvez você vivenciou momentos de milagre na gestação, para até mesmo gerar, você já foi um milagre. E aí quando foi a primeira festinha que você pôde fazer, você falou, glória a Deus, que bom. A festa do Purim nada mais é do que um memorial, para nós nos lembrarmos que o povo judeu foi liberto da escravidão, da morte, e estar aqui, ouvir a casa do Senhor, caracterizado como povo hebreu, judeu, israelense, enfim, vir assim é realmente para nós marcarmos esse tempo e podermos glorificar o Senhor. Então, você tem um tempinho aí para se organizar. No dia 29 de março, nós teremos aqui a nossa festa do Purim. E junto dessa festa do Purim, que também faz parte, inclusive, o Purim ele é uma festa que não é só apenas para nós virmos caracterizados, mas ela é uma festa também que, assim como nós já estamos fazendo, que o pastor já deu aqui, né, já avisou, você já tem trazido as doações. A doação vai ser feita no dia 28 de março. Então, no dia 29, nós estaremos celebrando também no Purim. A festa do Purim também é para celebrar esse momento de doação. Esse momento em que nós damos graças a Deus, porque, como igreja, nós estamos também cumprindo o ID. E na festa do Purim também tem troca de presente. Na festa do Purim tem também mesa de comida. Então aqui, como é o último domingo do mês, é o domingo da família, nós não temos escola bíblica no dia 29, que é o último domingo. Você tem tempo para se organizar, para nós fazermos um junta-panela no final do culto, para a gente ter uma festa linda, para ser verdadeiramente uma festa do Purim. Então já se organize aí, já se programe. Quando você faz as suas programações em família, entre amigos, você se organiza. Aqui é a nossa grande família, é um tempo que nós vamos ter para colocar as mesas ali fora e termos esse tempo de comunhão, para nós fazermos então essa festa linda em nome de Jesus. Amém? Amém. Quarta-feira nós estaremos aqui para adorar o Senhor, 19h30, derrubando gigantes. Eu não sei você, mas essa semana o gigante veio com fúria, mas a gente está destronando ele com louvor. A gente está destronando ele com vida, a gente está destronando ele em o nome do Senhor. E aí, de vez em quando, a gente tem que subir a montanha de bota, colocar as botas da adoração,
colocar as botas de guerreiro do Senhor e declarar vida sobre onde o inimigo quer lançar morte, mas nós declaramos vida. E eu precisava dizer isso aqui nesse altar, nessa noite, para declarar que ele é derrotado. Você pode dizer isso comigo? Diabo, você perdeu. Você não conseguiu. Um dia vocês vão saber o porquê que eu estou dizendo isso. Coloque-se de pé. Vamos adorar o Senhor e agradecer a Ele por essa noite. E pedir a Ele que venha sobre nós, abençoando a nossa semana. Em nome de Jesus, que seja uma semana extraordinária e vitoriosa no Senhor. E eu tenho certeza que vai ser. O que nós precisamos fazer é nos posicionar, nos ficarmos como atalaias, como vigias. Na torre de vigia não tem tempo para dormir. A gente fica vigilante, atento, porque o inimigo, ele é furioso, fica furioso, mas a gente mostra para ele as nossas garras do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Erga suas mãos aos céus. Pai, nós queremos te dar graças por essa noite. Queremos te louvar, engrandecer o teu nome e poder dizer Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, eu quero te louvar, eu quero te exaltar. Eu quero aqui nesse altar, ó Deus querido, glorificar o teu nome, porque tu és o Deus da vida. Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus que despedaça todo jugo, Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, Tu és o Deus que transforma, e nós estamos aqui para celebrar a vida, estamos aqui para declarar a vida do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir que o Senhor abençoe de forma sobrenatural cada irmão que está aqui, cada família aqui representada, que a bênção do Senhor, Pai, possa acompanhar a cada um que aqui está. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos vida do Senhor sobre cada família aqui representada. Nós declaramos a Tua presença em cada lar aqui representado. E que tenhamos uma semana vitoriosa, abençoada e poderosa em Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Tudo que leva teu nome seja guardado e protegido pela boa mão do Senhor. Não saia sem dar um abraço ao seu irmão. Vamos lá que tem